Olá, meninos e meninas, terceira série do ensino médio, professora Raquel, seguimos com o nosso curso de filosofia e retomando o que nós estávamos estudando no ano passado, que é a teoria do conhecimento. Se filosofia é amor ao conhecimento, ao saber, então o que é conhecimento? É uma área da filosofia onde a filosofia começa a refletir sobre a própria capacidade de conhecer. O que é um conhecimento verdadeiro, legítimo? Então, dando continuidade, porque a grande questão, que é o centro da teoria do conhecimento, é o que é verdade? Afinal, é possível conhecer a verdade? Então, vamos começar a nossa reflexão. O que é verdade? A verdade, vejam essa obra de arte, é uma escultura em mármore do período renascentista. O nome do artista é Gian Lorenzo Bernini e o nome dessa obra é A Verdade Revelada pelo Tempo. Vejam, há uma mulher sendo descoberta, ela aparece nua, como se ela estivesse sendo descoberta, um pano. Então, esse símbolo da verdade como algo que se pode revelar, algo que se pode desvelar. A verdade, ela é escondida, ela é encoberta e através do conhecimento nós podemos acessá-la, descobrir o que é verdade. Eis a grande questão. Então, uma das definições de verdade, a gente pode dizer, a verdade é aquilo onde há uma correspondência entre o sujeito e o objeto conhecido. Por exemplo, eu posso ver, imaginar, pensar um elefante cor-de-rosa voando no alto. Será que esse objeto que eu estou vendo, que eu estou conhecendo, corresponde à realidade? Ou será que ele é falso, ele é uma criação da minha mente? Então, há duas teorias do conhecimento, aquela que acredita que o verdadeiro é o inteligível e aquela que acredita que o verdadeiro é o sensível, o racionalismo e o empirismo que a gente viu na aula anterior. Então, hoje a gente vai estudar sobre duas correntes filosóficas que procuram responder a essa questão sobre é possível ou não conhecer a verdade, é possível descobri-la? São duas correntes chamadas de dogmatismo e ceticismo, é o tema da nossa aula. Vamos começar pelo dogmatismo? O que vocês conhecem como dogma? Dogma não lembra a verdade e a crença religiosa? Por exemplo, o dogma é um mistério da Santíssima Trindade. É 3 em 1, é 1 em 3, é um mistério. É algo que é verdadeiro, é uma crença da qual não se pode criticá-la. É uma verdade incontestável, mesmo que ela desafie a razão. É 1 em 3 ou é 3 em 1, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É um dogma, é uma verdade religiosa. Então, ela é uma verdade porque ela foi revelada pelos mistérios da fé, mesmo que isso desafie a razão, que não se possa comprovar racionalmente essa verdade. Então, dogma é uma corrente filosófica ou uma corrente religiosa que afirma a capacidade de conhecer a verdade absoluta. A verdade é cognoscível, a verdade pode ser conhecida, revelada pela fé. E tem mais, ela não pode ser questionada. Então, um dogma é uma opinião ou uma crença que não aceita questionamento. Dogmatismo é uma doutrina religiosa ou filosófica que aceita de forma incondicional e que não admite críticas. É uma escola ou corrente de pensamento transmitida de modo impositivo e não admite contestação. Então, dogma é uma verdade fixa, fechada, da qual não se pode questionar. Então, há o dogmatismo religioso, há o dogmatismo filosófico, há o dogmatismo político, por exemplo, aquela crença, aquela opinião fechada, da qual não se pode contestar. Então, isso é dogmatismo. Agora, uma outra corrente, em oposição ao dogmatismo, se o dogmático é aquele que afirma a verdade, ela existe e ela não pode ser contestada, então o cético ele é ao contrário. O cético é aquele que tem como referência a dúvida. Eu duvido. Uma das correntes filosóficas mais antigas, né, do período helenista, esse é Pirro de Élida, é um filósofo helenista.
Ele é um dos representantes da corrente ceticista em filosofia. Então, é uma corrente filosófica que se funda na dúvida sobre a possibilidade de conhecer. Então, aquele que duvida, que investiga, que suspende o juízo, ele faz uma crítica à capacidade da razão humana em alcançar a verdade. O ceticismo, ele é uma oposição ao dogmático. Enquanto o dogmático se fixa na afirmação da verdade, o cético, o ceticista, ele se fixa na dúvida. Porque exatamente para não cair no erro, né, daquela verdade fechada, o cético se abstém, ele suspende o seu juízo. A gente vai ver com mais profundidade no decorrer da aula. Então, o ceticismo é uma corrente filosófica antiga e ela é resgatada na modernidade. Então, se o período medieval foi uma filosofia, né, em que a razão e a fé andavam juntas, os filósofos eram doutores da igreja, era uma filosofia em que o conhecimento racional ele estava vinculado à fé. Então, numa reação contra o dogmatismo medieval, o ceticismo renasce na modernidade. Por exemplo, e a questão do conhecimento se torna central. É possível conhecer? Então, René Descartes, um filósofo moderno, né? Ele funda a sua filosofia nas meditações metafísicas, ele começa duvidando de tudo, eu duvido do meu corpo, eu duvido dos sentidos, tudo que eu estou vivendo aqui pode ser uma criação da minha mente, eu posso estar vivendo em um sonho, mas eu não posso duvidar de que eu penso. Então, a filosofia cartesiana, ela passa pelo teste da dúvida cética, né? Ele coloca em dúvida tudo para ele chegar a uma primeira verdade sobre a qual se funda todo o seu edifício metafísico. E a primeira verdade é eu penso, eu logo existo. Então, se eu penso, mesmo que eu duvide dos meus sentidos, eu não posso duvidar de que eu estou pensando. Então, penso, logo existo. Essa frase famosa que a gente vai ter uma aula só sobre Descartes para vocês entenderem todo o contexto e com maior profundidade. Um outro filósofo, por exemplo, David Hume, né, nesse contexto moderno, numa reação ao dogmatismo medieval, em que afirmava a autoridade dos padres, aquele conhecimento que não podia ser muito questionado, mesmo a filosofia. Então, os filósofos modernos resgatam o ceticismo. Então, um dos grandes representantes do ceticismo moderno é David Hume. A filosofia de David Hume, para simplificar para vocês, que a gente vai ter uma aula só sobre ele, é mais ou menos assim: não é possível conhecer. Tudo que a gente faz é associar ideias. Tudo que a gente acha que é verdadeiro, todo conhecimento que a gente acredita que é verdadeiro, na verdade é o resultado de uma associação de ideias. Por exemplo, há um experimento, o famoso chamado os pombos de Skinner. Era assim, mais ou menos assim, os pombos ficavam numa gaiola presos e no intervalo de tempo dava-se comida aos pombos e os pombos começavam a girar, eles começaram a associar que quando eles giravam, faziam um movimento giratório, eles recebiam a comida. Então, na verdade, mostra o quanto o nosso comportamento é condicionado. Então, os pombos giravam e achavam que quando eles estavam girando, eles recebiam a comida. Então, isso é um exemplo do quanto tudo que nós supomos conhecer, na verdade, é a associação de ideias. Nós recebemos estímulos físicos, estímulos sensoriais que produzem as nossas ideias. Por exemplo, o ritual religioso, você acredita que se você dançar vai chover. Então, não passa para Hume, né? Não passa de um condicionamento que a própria mente criou, associou ideias e produziu aquele conhecimento. Então, David Hume, a gente vai estudar ele com detalhe, é um dos representantes do ceticismo moderno. Não é possível conhecer todas as nossas verdades, aquilo que nós supomos verdadeiro, as nossas crenças, na verdade, são produzidas por nós mesmos, assim como os pombos, que giram e acham que quando eles giram, eles recebem a comida. É resultado de um comportamento condicionado, de um estímulo sensorial. Então, aqui com mais detalhes, né, num quadro comparativo entre o que é dogmatismo e o que é ceticismo,
o dogmatismo afirma a capacidade de conhecer a verdade, mesmo que ela seja um desafio para a razão. Ela pode ser alcançada pela fé. E o cético é o contrário. Ele nega a capacidade de conhecer a verdade absoluta e ele se abstém de algum juízo, ele suspende o seu juízo. Então, uma das críticas do dogmatismo é que o dogmatismo ele impede o avanço do conhecimento na medida em que ele se fixa em uma verdade que não pode ser questionada. E uma das críticas ao cético é que o cético também se prende na dúvida e isso impede alcançar o conhecimento. E uma das críticas principais ao cético, e a gente vai ver aqui na nossa atividade, é que na medida em que você acredita que você não conhece, você também, isso tem repercussões na vida prática, na vida ética, por exemplo. Vamos para a nossa primeira atividade aqui, que é o exercitando. Ó, Adelmo, sabe o que me intriga nos céticos? O quê? Eles não são céticos em relação ao ceticismo. Então, leia e interprete a charge e, na forma de um texto escrito, aponte as contradições do ceticismo. Então, assim, por exemplo, o ateísta, ele nega a existência de Deus, mas ele também não pode provar que Deus não existe. Já o crente, aquele que tem uma crença, ele afirma a existência de Deus, mas ele também não pode provar. Então, essa contradição. Então, o cético, ele se coloca na dúvida e ele acredita no próprio ceticismo. Então, essa é uma atividade para você desenvolver a reflexão filosófica e a escrita, que é uma das habilidades que a disciplina de filosofia se propõe a você, estudante do ensino médio. Então, você aprender a refletir criticamente e aprender a expressar a sua crítica por meio das palavras, vai te ajudar na redação. Essa é uma atividade dissertativa, né, de reflexão e crítica. E agora uma atividade que é muito interessante, ó, sobre uma das repercussões do ceticismo. Conta-se que Pirro de Élida, aquele lá representante do ceticismo antigo, um representante do ceticismo, ao passar diante de uma pessoa que estava presa a um pântano, teria seguido adiante de forma indiferente ao sofrimento do outro. Numa outra ocasião, conta-se que em meio à tripulação de um navio que naufragava em alto mar, Pirro permanecia apático, contemplando um cão que se alimentava. Ou seja, o cético, na medida em que ele não acredita na possibilidade de conhecer, então não é possível definir o que é o bem, o que é o mal, o que é a beleza, o que é a feiura, o que é a justiça. Então, se eu não posso conhecer, isso também impede a ação ética. Porque o dogmatismo, quando você acredita em alguma coisa, por exemplo, eu acredito que se eu for bonzinho eu vou herdar o reino dos céus, então isso impulsiona a minha ação ética, eu devo auxiliar o próximo. Então são anedotas filosóficas que expressam essa crítica ao ceticismo. O cético, ele duvida e ele se contenta com aquela dúvida, e aquela dúvida, além de impedir a tentativa de conhecer, ela ainda anula a vida ética, porque o ideal de sabedoria para o cético é alcançar a ataraxia. A ataraxia seria um estado de apatia, onde o sábio ele já não se perturba com os conflitos da vida prática. Por exemplo, as pessoas que julgam conhecer alguma coisa, elas ficam em disputas, em conflitos de opinião. E a opinião, na verdade, são verdades individuais de cada um que ficam disputando o que é verdade e o que não é. Então, o cético, na medida que ele sabe que não é possível alcançar o conhecimento, ele atinge o estado de ataraxia. E a ataraxia do cético, ela, olha aqui, vejam a letra C, produz uma indiferença em relação, anula a atitude ética. A indiferença em relação a tudo do cético anula a atitude ética, ou seja, ele não vai auxiliar o próximo. Enquanto está todo mundo naufragando ali no navio, ele contempla um cão que se alimenta. Ou seja, não há nada a ser feito, não podemos definir o que é o bem, o que é o mal, e ele fica lá, na sua contemplação. A letra C, né, tá certinho, e aí eu deixo para vocês as referências, né, os clássicos que colocam em questão a possibilidade de conhecer, que é a investigação sobre o conhecimento de David Hume, o ensaio sobre o entendimento humano de John Locke, as meditações metafísicas de Descartes e o mestre Kant com a crítica da razão pura. Todos eles nós teremos uma aula específica sobre cada um. Fiquem com Deus, estudem, acessem a nossa plataforma Eduque, onde você tem acesso a esse material e muito mais.